E aí, horrorizados, bem-vindos a mais um episódio aqui para vocês. No episódio de hoje, a gente está com um assunto bem legal, bem polêmico também, com bastante divergências, que é possessão versus psicologia, né? Até onde uma coisa pode ser considerada verdade ou quando uma coisa já passa do metafísico. Então, vamos descobrir aqui as opiniões Vocês vão ouvir aqui as nossas opiniões sobre meio que um debate, uma descoberta mesmo de conhecimentos, né? Vendo o lado de cada um aqui. Isso é bem legal. Então, pro episódio de hoje, a gente tá com um convidado aqui especial, que é o Will, que ele tem um Instagram onde ele fala sobre filmes, séries e também livros, né? E pode se apresentar aí, Will, fica à vontade. Primeiro, agradecer o convite do Douglas, né, de estar aqui com vocês hoje. Eu tenho escutado o conteúdo de vocês e é muito interessante. Assim, eu não tenho um gênero específico, né? Eu falo de qualquer coisa porque eu gosto de qualquer coisa. Até costumo dizer que eu sou meio farofeiro, assim. Então, tipo, eu vejo de filme da Barbie a indicada Oscar e, para mim, às vezes, o que a galera tá achando péssimo, eu tenho critérios, mas não são tão relevantes às vezes, né? Não são tão comuns. Mas terror, com certeza, é um tema que todo mundo gosta. Se você não assiste, se você nunca assistiu um filme de terror na vida, eu acho que você nunca assistiu filme, né? Porque todo mundo já passou por um e quando a gente fala de possessão, é uma coisa que acaba que pela cultura, né? A gente o país é meio cristão, assim, então a gente está muito próximo de questões de de demônios, e isso faz muito parte do dia da gente, por isso que esse assunto também acaba se tornando muito interessante, né? Assim, eu sei como que funciona, mas é com vocês, né? Então vou estar falando aqui à medida em que vocês me chamarem para conversa, tá? Sim, tá beleza, e tá tranquilo. É isso mesmo, e a gente espera que você goste, tá, do episódio todo aqui, da participação, e pode ficar à vontade, mais uma vez. A gente tá aqui também com a Laura. Oi, Laura. Oi, oi, gente. Com ele, o Patrick. Hello. Com ele que tá inspirado no inglês aqui desde semana passada, gente. E com o Matheus. E aí, pessoal? Tudo tranquilo? É isso, gente. Vamos começar aqui. Para começar, eu vou deixar uma frase aqui para vocês, que é uma frase que eu achei muito legal quando eu vi num filme, que foi o Invocação do Mal 1, né? O primeiro filme. Que é a frase que aparece lá no final. É a última frase que aparece no filme. Depois do filme todo, na verdade, aparece essa frase. Que eu achei uma coisa bem legal, porque eu não tinha visto, assim. Não lembro de ter visto em outro filme de terror. E isso, assim, uma coisa bem. Como é que fala? Bem escrachada, assim, né? Que fala assim. As forças malignas existem até agora, o conto de fadas é real. Deus existe, o diabo existe, nosso caminho é saber qual escolher. Aí tá Ed Warren, que é a frase dele. Eu achei isso aqui bem legal, porque eu não tinha visto uma coisa assim de frase, né? Uma afirmação dentro de um filme de terror. Então achei legal, porque acho que mexeu com a galera que acredita no sobrenatural e com a galera que é cética, sabe? E eu achei muito maneiro isso. E com essa frase aqui que a gente vai começar o episódio, e a gente vai trazer pra vocês aqui agora, Matheus. Pode começar aí, Matheus. Então, assim, eu acho que na questão da psicologia, quando alguém tem um problema, dá para ser diagnosticado de uma certa forma, mas na espiritualidade sempre, eu acho que sempre dá para saber quando alguém está sendo possuído, em alguns casos quando alguém está mentindo também. As pessoas que vão libertar da possível possessão, pelo menos as pessoas que eu vi, elas sempre sabem na hora quando alguém está mentindo, porque tem vários pontos que comprovem a possível possessão, se ela é real ou não, né? Tipo a mudança de expressão, a força física, a energia da pessoa e até em alguns casos a pessoa pode até mudar de língua, pode até falar em outros idiomas. Então, pessoalmente, eu acredito em ambos os casos. Então, eu acho que dá para diferenciar quando é algo sobrenatural ou quando é só psicológico. E vocês? Sim, Eu acredito em totalmente. ambos também, mas o que eu venho pensando desde quando a gente pensou nesse tema pro pod é sobre a questão de distúrbios em que a pessoa consegue, tipo, também mudar, tipo, a voz. Tem Uhum. casos de que também muda a força. Tem, tipo, pessoas que têm gravidez psicológica, a barriga cresce, tipo, então.
um distúrbio psíquico também é capaz de fazer transformações no corpo. Talvez isso seja um ponto em que as pessoas que fazem as pessoas não acreditarem que a possessão existe também. Realmente. E é interessante porque, assim, a gente até falou sobre esse assunto, né, de possessão naquele episódio que foi sobre, eu não vou lembrar agora, que foi o primeiro episódio compacto que a gente falou, né, que a gente fez, que tava eu, Lauro e o Matheus, e a gente foi falando sobre, como é que fala? Uma coisa paralela ao assunto que a gente tava conversando lá, paralela ao tema principal, e é bem isso aí mesmo. Tem a questão de, tipo, você reconhecer quando muda a feição da pessoa, quando não muda, quando muda o idioma também, que tem essa possibilidade, né, da pessoa falar outras línguas também. E eu acredito também nos dois lados, sabe? Eu sei que acontece real. Já falei pra vocês que presenciei também, né, pessoalmente. E Uhum. a gente sabe também que tem as coisas fake, né? Então, tem esses dois lados, basta a gente ficar atento. Claro que assim também não nem todas as vezes vai dar pra gente saber, né, quando é real, quando não é, a não ser que alguém mais, não sei, vamos falar, mais especializado, alguém que já Sim. tenha trabalho com isso, vamos falar assim. Se alguém que trabalhe com isso já esteja ali, né, já saiba como é que funciona tudo, então essa pessoa vai poder falar com mais clareza, né, se aquilo é real mesmo ou não. Assim, dá um certo medo, né? Dá, não dá pra negar. Mas é isso, a gente fica meio que naquela. Vou analisar aqui pra saber se é verdade ou não. Mas os dois lados eu acredito também que existe, assim, a mentira e a verdade. Eu acho muito Patrick, o que você interessante. acha? Eu acredito. Tanto em possessão quanto o ser psicológico, sabe? Se há algum problema. Mas, gente, é uma doideira quando você para pra pensar assim, né? Imagina, você acha que é uma possessão demoníaca, mas na verdade é algo relacionado ao psicológico da pessoa. Aí você tá lá tentando fazer a expulsão, né, do capeta do corpo da pessoa, mas não tem nada. É só da cabeça dela. Acho essas coisas muito controversas, assim. Eu nunca parei pra pensar nisso até vocês sugerirem esse tema, sabe? Nunca pensei que alguém poderia ter esse problema mental, assim, relacionado à possessão, à próxima possessão. Eu me perdi um pouco aqui na minha explicação. Não, mas deu pra entender. Deu pra entender. E é isso. Quem sofreu muito com isso aí, que o Patrick falou, foi a. Eu esqueci o nome real dela, mas a menina que tava em o exorcismo de Emily Rose. Emily Rose. Isso. Então, rolou muito isso, né, de investigação, ataques sobrenaturais reais e, tipo, investigar se aquilo é real mesmo ou não. Ficou muito nessa dualidade aí, um vai e vem Sim. durante muito tempo e a garota só sofrendo com isso pra chegar no final. Eu acho que esse foi o caso que mais abordou esse tema, né? Que a gente tá falando Aham. aqui, se é sobrenatural ou psicológico. É que o filme Aham. é sobre essa discussão, né? Tipo, no tribunal, da advogada que era cética e foi contratada pra defender a igreja, né? Tipo, bem doido. E o governo, né? O Estado, não sei se é assim que fala, provando que a menina tinha, tipo, distúrbios psicológicos. E esse Sim. esse é o filme de maior exemplo mesmo que a gente tem. A galera que assiste a gente com certeza já viu esse filme. E o que vocês, no Sim. caso, tipo, da Emily, o que vocês acham? Tipo, que foi uma possessão de fato ou que ela tem algum distúrbio? Gente, eu acredito que ela tenha realmente tido uma coisa sobrenatural ali, sabe? Mas de tanto ficar nessa dualidade, a gente também acaba pensando pelo outro lado, de que não tenha sido uma possessão, né? Mas é muito estranho, do jeito que é mostrado no filme, por exemplo, dá muito, tipo, muitos sinais, cara, de que é uma coisa sobrenatural real. Pelos ataques dela à noite, sozinha, sabe? Muito esquisito, muito esquisito. E assim, eu acabo acreditando realmente que tinha uma coisa sobrenatural ali, não dá pra saber 100%, mas eu vou por esse lado do sobrenatural no caso dela. Não sei o que vocês acham, né, sobre. É Eu por também isso que acredito. Sim, é, pode falar, Will. Não, então, é por isso que eu acho que a gente tem que ver essas questões com muita responsabilidade, né? Porque, assim, o limite entre o psicológico e o que a nossa cabeça é capaz de criar e fazer a gente fazer é muito próximo dessas coisas que a gente não entende, né? Porque, querendo ou não, a gente está envolvido nessas questões e hoje em dia, eu estava lendo sobre isso e aí eu li uma pessoa falando que a gente está vivendo um momento de pandemia de doenças mentais, né? E depois aí do exorcismo de Emily Rose, nunca mais eu consegui acordar 3 horas e ficar tranquilo. E o pior é que às vezes acontece de eu acordar exatamente às 3 horas da manhã.
ou Nossa, ir isso aí é. dormir às 3 horas da manhã. Mas a cabeça da gente às vezes cria muita coisa e quando isso passa de algo normal para algo patológico, a gente começa a ver coisas que às vezes não condiz com a realidade. Mas o que eu tinha pensado para esse tema era justamente a gente focar nessa parte de realmente encontrar pessoas que conseguem distinguir o mais rápido possível o que é patológico, o que é doença e o que é de fato alguma coisa espiritual, porque eu fui de igreja, então essas questões eu sou bem conhecedor, né? Tipo, eu vi padres, pastores falando sobre a vida toda. Quando eu saí um pouquinho da igreja, eu fiquei meio cético, mas eu medo que eu tenho de ver, por exemplo, essas coisas para dizer que eu ainda acredito, né? Porque você não teria medo se você não acreditasse, né? Até nas coisas ruins que faz a gente ter medo do que a gente está vendo. Mas aí, como eu falei, esse caso da Emily Rose, acho que se tivessem pessoas, tanto religiosas quanto profissionais, psicólogos ou de médico, envolvidos na questão e tratando com responsabilidade as duas possibilidades, eu acho que o desfecho teria sido menos trágico, né? E aí eu vi esses dias também, é bem clichê falar de um tema sobre possessão, é clichê falar do Exorcista, né? Mas também não tem como fugir. E aí eu estava vendo justamente analisando a postura da mãe da menina do filme do Exorcista. Ela procura, antes de procurar o tratamento religioso, de focar nessa parte religiosa, ela esgota todas as possibilidades científicas para só então considerar que aquilo realmente pode ser algo espiritual, algo fora disso que a ciência estava dizendo que poderia ser, né? E assim também que estava bem claro como é que uma cama balançaria assim e isso seria algo psicológico, né? Não sei. E aí é isso que eu tava falando. A gente precisa ver com responsabilidade, porque existe um limite muito. A linha, como dizem, é muito tênue entre o que a nossa cabeça é capaz de criar e o que um caso como esse pode fazer. Principalmente porque a gente não está preparado para isso, né? Às vezes é difícil você raciocinar rápido, mas é isso que eu penso também. Quanto mais rápido você pensar numa situação como essa, mais rápido você chega na solução e menos trágico é o fim, né? Tipo, Emily Rose, eles falam que é um caso real, né? Que é baseado numa história real. Exorcista eu não sei se aconteceu de verdade, mas, enfim, sempre acontece uma morte. Exorcista aconteceu mortes, no exorcismo de Emily Rose aconteceu morte, e eu acho que se a gente encontrasse pessoas que considerassem as duas possibilidades e tratassem com o mesmo respeito as duas, a gente não chegaria no fim que a gente chega na maioria dos filmes que a gente assiste e dos casos de filmes que são contados, né? Eu acho que é bacana considerar isso. É verdade, tipo, no caso do exorcismo da Emily Rose, não tinha ali um meio termo em que considerasse as duas possibilidades. Ou a pessoa era totalmente cética, ou a pessoa acreditava que era possessão. Eu acho que teria sido um grande diferencial uma pessoa que considerasse ambos os casos. E é igual você falou, igual o Will falou também, a gente nunca tá preparado, né, pra ver uma coisa dessas assim. E eu comentei com vocês lá naquele outro episódio que, tipo assim, a primeira vez que eu vi foi na igreja também, só que eu era adolescente, não, sei lá. Era adolescente, e aí eu vi, né? Eu fiquei assustadão e tal. Nunca tinha visto, apesar de já ter escutado falar sobre e visto vídeos sobre. Só que, assim, quando é uma coisa pessoal que acontece ali com você pessoalmente, cara, é uma coisa muito diferente, sabe? Pode ser qualquer coisa que aconteça por aí que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Quando acontece com a gente, aí é meio que, tipo, cai uma ficha, sabe? A nossa ficha cai em relação àquilo, e aí a gente vê, putz, tô vivendo isso realmente aqui, agora. É muito bizarro, isso com qualquer situação. E aí com essa, então, que é uma coisa sobrenatural, né, assim, a gente fica, nossa, tipo, assustado pra caraca. A gente fica sem, sei lá, sem reação na hora, sabe? Uma coisa muito estranha. E aí, quando acontece a segunda vez, é esquisito de novo, mas já aconteceu com você uma vez, então você já tá mais anestesiado ali, né? Nem tanto. Mas é mais ou menos isso, assim. Amigo, você era dessas igrejas que rola esses negócios aí de baixar no corpo? Não, pior que não, amiga. Não era. Só que uma mulher específica, ela tinha muitos problemas. Ela já tinha perdido alguns filhos e, tipo, a vida dela também, acho que com o marido não era muito boa. E ela já era meio problemática, assim, sabe? Uhum. E depois da perda dos filhos dela,
ela ficou meio. Isso danificou a mente dela. Não sei qual o problema exato que deu nela, mas ela, como é que eu posso falar assim? Ela. Não Ficou sei, mais gente, como é que eu vou vulnerável, né? falar? É, isso. E aí ela mudou o comportamento dela, ela começou a agir estranho, assim, como se fosse princípios de loucura mesmo, sabe? Uhum. De esquizofrenia. Mas, assim, não era exatamente isso. Só que dava pra ver também que ela não conversava direito com as pessoas, assim, conversava, mas de uma forma diferente, assim, meio que assustada, sabe? Alguma coisa tinha desajustado ela, assim, vamos falar assim. Então, ela foi com ela que aconteceu, quando ela tava na igreja lá, mas foi muito bizarro, gente, porque a cadeira eu vi a mulher, eu vi na hora. A mulher tava na cadeira normal, a cadeira virou. Como se assim. Como é que eu posso explicar? Ela caiu pra trás, assim, tombou, sendo que ficou. A cadeira não foi, tipo, lançada nem nada. Essa cadeira só virou e ficou no lugar certinho onde ela tava, sabe? Como assim, virou pra E trás? virou, ela caiu no chão mesmo, como se fosse, tipo assim. Era muito doido acontecer isso, mas a cadeira virou, ficou certinha no lugar, como se alguém tivesse levantado a cadeira e virado e derrubado ela no chão, assim, no mesmo, na mesma posição, sabe? Nem mais pra trás, nem mais pra frente, nem mais pro lado, mas ali. Aí ela caiu, começou a gritar, a voz da mulher mudou, ela começou a gritar e ela tava com a mão ferida e ela começou a gritar, como se fosse, eu feri a mão dela, sabe? Como se o negócio lá dentro dela estivesse falando isso, que ele tinha ferido a mão dela. E ela começou a dar umas risadas esquisitas, mano. Muito, muito bizarro. E eu fiquei cheio de medo. Mas assim, e depois aconteceu de novo. Depois de uns meses, eu acho, ou uns anos, né? Ela aconteceu de novo com ela. No mesmo jeito. Ela tava na cadeira da igreja, a cadeira caiu pra trás. E aí ela começou a gritar. Dessa vez ela só gritou, ela não falou nada contra ela. Só gritou, gritou, gritou. E aí meu avô que é pastor, né, foi lá, orou, pediu pra sair, e aí saiu realmente, ela voltou ao normal, assim como foi a primeira vez. Aí seguiu normal, só que assim, todo mundo atento do lado dela pra ver se ela não ia cair de novo, né? Todo mundo ficava assim, olhando pra ela, por exemplo, quando tinha uma oração. Tinha uma oração, ou então quando alguém tava cantando, alguma coisa assim. Principalmente oração. Aí ficava todo mundo atento pra ver se ela ia cair. Porque qualquer coisa aí já segurava, né? Não deixava ela ficar se debatendo, coisas assim. Mas era dessa forma que acontecia com ela. Então, muito esquisito, gente. Sério. Isso é muito bizarro. Eu vejo esses casos, tipo, de possessão mesmo, igual, tipo, da Emily Rose, não é muito relatado, tipo, não tem muitos relatos, tipo, no Brasil, né? Mas em casos de religiões africanas que tem o... não sei a palavra certa agora, não sei se é orixá, é orixá? Aham. Que daí tem lá os pais de Eu santo e acho que é tal. xamã, se eu não me engano. Tem Então, tipo assim, tem o orixá, tem a entidade, acho que deve ser a entidade isso aí uhum. que você tá falando. O meu amigo tinha mandado alguns materiais pra gente poder ler e tal. Eu não consegui ler todos, mas um dos que eu li. Vou ler um trecho aqui pra vocês do artigo, porque o cara fala sobre essa questão de religião. E era tipo, é uma comunidade Vou ler exatamente o trecho. A comunidade psiquiátrica pertencente ao eixo do Rio de Janeiro, São Paulo, adotou uma postura mais medicalizante, influenciada principalmente por autores franceses. Enfatizou o papel de religiões mediúnicas como causa de loucura, chegando a considerá-la a terceira maior causa de alienação mental. O psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Henrique Roxo, criou uma nova classe diagnóstica intitulada Delírio Espírita Episódio. O combate às práticas mediúnicas teve destaque como medida de promoção da higiene mental, cobrando a atuação do poder público no sentido de intensificar a repressão sobre tais práticas. Aí a gente chega num ponto de, Nossa. tipo assim, o cara foi praticamente intolerante religioso Sim, na com fala certeza. dele, né? Porque, tipo, a principal... Cadê que ele falou que a principal Quase causa de uma alienação? nova inquisição. A hora que eu li isso aqui, eu fiquei Sim. chocada. Eu fiquei, nossa, cara, você pode ser cético, mas intolerante religioso é demais. Misturou as duas coisas aí, ele, né, no caso. Uhum. Não senti que Mas com foi um. relação, com Pode falar. relação às religiões africanas, que é como eles chamam, sempre existiu da parte das igrejas cristãs essa parte mesmo de marginalização. Então eles associam muito a essa, que não é bem uma possessão, né? No caso das igrejas, das religiões de matriz africana, o que acontece é uma incorporação. Uhum. Não sei se é assim que chama. Mas Isso. é como se a pessoa que está lá na reunião deles recebesse ali no corpo um ancestral,
alguém que é importante na religião, né? Então acontece assim no candomblé e na umbanda, nessas religiões assim. Não chega a ser uma possessão, mas as igrejas cristãs, sobretudo a católica, quando teve muita influência, ela começou na tentativa de combater o avanço, principalmente nos países onde os africanos eram levados, eles associavam essas práticas a demônios, né? Então, na verdade, o que eles lá entendem como incorporação é algo normal, é como se você recebesse a visita da pessoa que você admira, de um santo. Eles até chamam de santo também, né? Uhum. Que chama lá de o santo. Então, as igrejas cristãs, elas associaram essa prática à possessão demoníaca. Então, a gente tem medo hoje de falar do orixá. Está passando, porque cada dia mais está ficando popular também, né? A Anitta, por exemplo, ela sempre fala do pai de santo dela, ou do orixá que protege ela. É uma coisa assim. Mas existe uma cultura de marginalização muito grande nos países de religião maioria cristã, né, que confunde essas coisas, né? E aí acontece falas como essas aí, né? Completa intolerância mesmo. Sim. Uhum. Eu já estive em um centro espírita e já pude conversar com uma pessoa que estava incorporada e a forma como ele fala, generalizando todas as religiões que são espíritas, é de uma maneira totalmente errada, porque incorporação é uma prática religiosa. Agora, a possessão é outra completamente diferente, não tem nada a ver com a outra. A Uhum. palavra mesmo já deixa claro, né? Possessão é algo que chega para tomar conta, para tirar meio que a liberdade da pessoa que está sendo possuída. Sim, Aham. Eu vou sim, confessar para vocês, eu falei aqui defendendo as igrejas, mesmo eu sabendo da história, de tudo que acontece, eu ainda sinto um certo receio quando eu vejo. Eu tenho moro aqui em Fortaleza, mas aqui do lado tem um terreiro. De vez em quando acontece algumas coisas e é da cultura, infelizmente está enraizado, né? A gente traz isso com a gente, porque desde criança a gente ouve de pai, de mãe, de avó que a macumba é uma coisa ruim e tal. Então a gente associa isso e acaba que fica difícil depois de grande se livrar desses preconceitos. Mas assim, onde eu puder falar defendendo e dizendo como que surgiu o preconceito, eu falo. Mas eu confesso que, por exemplo, participar de uma reunião num centro espírita eu não consigo, né? Eu não sim. consigo Sim. porque realmente eu tenho bastante assustado com relação. Não é Não, sim, preconceito sim. de que eu acho que é uma coisa de demônio, não. É porque é difícil se livrar, entendeu? Sim, eu entendo o ponto aí. Inclusive, é até bem bom você falar isso, Will, porque, cara, é muito assim. Acho que quem cresceu na igreja tem muito isso. E, sei lá, com vários assuntos. E, por exemplo, tem uma menina também de um outro podcast aqui de terror, que ela é bruxa, né? E ela, tipo, estuda sobre espiritualidade. Ela é bem assim, ela sabe bastante das coisas desse tema. E ela falando no episódio, eu até me espantei um pouco assim, porque eu não, pra mim assim, eu tinha eu já tinha sentido isso já, de ter certos receios, mesmo quebrando, sabe? Esses receios, mas eu ainda tinha por ter, tipo, crescido na igreja e tal, desde pequeno. Mas ela falou que, tipo assim, era muito difícil. Ela também já foi da igreja. Ela falou que no episódio que era muito difícil quebrar certas coisas na cabeça dela. Tipo assim, não quebrar totalmente, ela até quebra, mas assim, era difícil tirar totalmente, sabe? Umas visões antigas. É como se aquilo perseguisse ela até o dia atual, sabe? Alguns medos que colocam quando você tá na igreja, né? Quando você é mais novo, tá na igreja, ou até adulto mesmo na igreja. Aí ela falou isso, eu falei, mano, nunca esperava que ela fosse falar isso, sabe? Porque ela parece ser totalmente já, tipo assim, desligada da igreja, mas ela sente isso. Então, eu também sinto isso em parte, sabe? Mas eu tento sempre pensar em como eu tô pensando atualmente, sabe? Deixando de lado várias amarras de lá de trás. Mas realmente, até hoje, eu sei que não é todo mundo que sente. Teve gente que já participou da igreja e ainda sente. Eu acho que a maioria que participou, né, que frequentou a igreja, hoje em dia ainda sente essas certas coisas, né, que a gente tava falando. Mas tem gente que não sente. Só que eu acho que a maioria sente, porque é uma coisa que fica ali, né, enraizado. Então, muito bom você falar isso, porque é bem isso mesmo. É bem isso. É bem É assim, interessante. involuntário, sabe? É involuntário, Pronto. mas acontece. Eu também fui nascido e criado dentro
da igreja cristã. E quando eu passei a deixar esse mundo e comecei a pesquisar mais sobre outras religiões e outros tipos de fé e tal, meio que foi quebrado esse preconceito que a religião coloca na cabeça da pessoa. Então, tipo, atualmente assim, eu tô totalmente liberto de preconceito, mas, tipo, é desse mesmo jeito. Algumas pessoas que deixam a religião cristã, mas ainda tem, como posso dizer, alguns tipos de problemas em relação a outras religiões por causa do preconceito e tudo que a religião vai construindo na sua cabeça com o passar do tempo. Aham. É muito doido isso. Muito doido. Tipo, Patrick, tipo, pode tipo falar. assim, é porque a questão da religião ela é muito delicada. Tipo, cada um tem a sua religião, mas hoje em dia as pessoas generalizam muito tudo. Então, tipo assim, Aham. eu não acredito que possa haver uma religião má. Eu acredito que tenha pessoas más. Tipo, tanto no cristianismo quanto de religiões espíritas. Porque, tipo, você tem conhecimento de alguma base espiritual, algum poder superior que essa religião tá dando conhecimento a você. Aí você decide fazer ou o bem ou o mal com essa informação, né? Então, tipo, não é a religião. Acho que é as pessoas que são, ou pessoas boas ou pessoas ruins. Sim, concordo, concordo. E, Patrick, eu ia perguntar, amigo, se você também já participou de igreja em algum momento da vida, porque naquele primeiro episódio que a gente falou sobre, você não tava. Mas fiquei na curiosidade agora. Você já ou Sim, não? amigo. Eu desde pequeno fui apresentado na igreja, ia bastante. Eu parei de ir com lá para uns 12 anos por aí. Ah, Só que eu nunca entendi. presenciei essas coisas não, porque a gente, criança, ficava separado numa aula Aham. infantil. É verdade, tinha isso, né? Separar quando você é criança, ficar na salinha, sei lá. Ah, entendi, tá ok. E é isso, gente. Mais alguma coisa aí pra acrescentar? É, Se você está na dúvida se é possessão ou não, procure um psicólogo ou um exorcista e vai na fé, tá? É um ou outro. Ou vai um ou outro, se não funcionar com um, funciona com o outro. É, Eu acho que quando é possessão assim, tipo de verdade mesmo, acho que as pessoas sempre sabem, tipo, porque pode acontecer, não as assim um lance manifestações, né, amigo? tipo de energia, eu acho que não é assim, é só o lance psicológico. Eu acho que pode vir a acontecer coisas externas, sobrenaturais. Então, tipo, é bem, abre aspas, interessante. Sim. O Will, você falou que não participaria de tipo, uma sessão espírita, né? E Hum. se fosse pra ver um exorcismo, por exemplo, você veria? Cara, então, eu sou muito curioso, né? Eu sou muito curioso, Aham. mas assim, tá falando de religião aí, que todo mundo teve uma experiência quando criança e tal. Com relação à possessão, a gente também precisa separar duas formas de observar. Por exemplo, a Igreja Católica, ela não vê a experiência de possessão da mesma forma que as igrejas evangélicas pentecostais, né? Então, assim, Hum. você consegue, por exemplo, ver numa igreja pentecostal, você consegue ver experiências de possessão com mais frequência. Eu não isso porque eu não sei, mas a Igreja Católica ela é muito cautelosa de dizer que aquele caso é ou não de possessão. Tanto que quando eles realmente afirmam que é possessão, é porque eles foram consultados por especialistas que geralmente tem que ter uma ligação muito forte com o Vaticano, porque para a Igreja Católica a possessão ela não acontece com tanta frequência. Então é um caso realmente muito extremo para a igreja. Vocês estavam falando aí vocês de terem visto alguma coisa nas igrejas, acho que vocês de igreja evangélica, né? Isso, eu era. Aham. Pronto, então, o que eu falo de possessão, eu falo da perspectiva católica, eu era de igreja católica, né? Claro Ah, sim. não sei se vocês conhecem a diferença, mas existe a igreja católica tradicional, mas existe um movimento dentro Sim, da igreja que é um pouco mais animado e a gente consegue ver mais essas manifestações assim, que é a renovação carismática, que é o são pessoal lá de várias ramificações, né? na verdade, é um movimento, como se fosse uma pastoral, uma coisa assim. E aí, esse pessoal ele é mais animado, é mais fervoroso. Acho que vocês já ouviram falar da Canção. Canção do quê? Qual o nome? É um canal de televisão é Canção Nova. O Reginaldo Manso, que é bem famoso, ele é desse Não, movimento. Mas eu é não bem acompanho, próximo, não. é a parte é o braço da Igreja Católica que é bem próximo
de como se comportam as igrejas evangélicas. A gente vê com mais frequência, mas até nesse grupo, na Igreja Católica, para dizer que o que aconteceu foi uma possessão, tem que passar por uma série de estudos, então, que eu acho que até, se a gente for pensar aqui de ver com responsabilidade e considerar realmente a possibilidade das duas coisas que poderiam acontecer, meio que retarda um pouco a solução. A igreja tem que estudar bastante o caso para chegar e dizer, não, esse é um caso de possessão. Não é tipo o cara vai na igreja e manifesta lá alguma coisa e o padre diz que é. Entendeu? Nossa, com certeza. Tipo, eu diria que chega a ser 99% dos casos que são falsos. Pois é. Na Igreja Católica, a burocracia para você dizer que o que está acontecendo é um caso de possessão é muito grande. E, de fato, mesmo se uma coisa aconteceu no interior de São Paulo, o Vaticano tem que saber desse caso para o Vaticano se posicionar, entendeu? Então, assim, eu sei de casos, mas casos contados, mas próximo de mim mesmo, nada que a igreja que eu frequentava chegou a dizer que era possessão, né? Então acho que é bom deixar um pouco claro aqui essa diferença. Sim, tem E muita. geralmente os casos que a gente vê em filmes são casos em que o Vaticano se posicionou favorável a caso de possessão. E por isso que eles são tem tanta coisa acontecendo, né? Tem um padre que aparece não sei da onde, que chama outro, o casal Warren lá, né? Ação do mal. Tem que ter contato com o padre do Vaticano para poder fazer alguma coisa, que eles não têm autorização por conta própria. Tem essa diferença burocrática dentro da igreja para se falar de possessão, da igreja católica, no caso. Sim, realmente. Tem muito Tem que ter Agora, sensacionalismo. Agora, pensando na pergunta que o Douglas fez, eu acho que, assim, talvez hoje eu tivesse mais coragem de participar de um caso desse, não sei, mas, enfim, vou pensar. Sim. Porque se for Fica aí parecido no com ar. os filmes que a gente vê, né, eu não sei se é uma Sim. experiência muito agradável, não. Tem gente que acaba morrendo só de participar. E às vezes aquela coisa que tá lá na pessoa, ela acaba falando coisas suas, né, também. Imagina, Já gente. viram? É o Sim, telão já do fim do ataques mundo passando ali o psicológicos. segredo. Tela, Eu acredito. Nossa. E se de fato acontece como nos filmes, eu tinha visto, para falar com vocês aqui, eu sei que vocês são bastante hater da Netflix, eu compartilho com vocês, eu compartilho do hate, mas assim, eu vi o Ritual na Netflix, e essa parte, por exemplo, de o demônio saber da nossa vida a ponto de forjar ali a voz de uma pessoa conhecida, porque no Ritual tem um momento em que o padre, que é meio cético e está ali Sim. envolvido na coisa, ele ouve a menina falando da mãe dele, que é uma mãe que está terminando a vida, e ele usa a voz da mãe dele para falar com o cara. Então, se o cara conhece a voz de uma pessoa próxima, imagina o que ele não sabe da vida da gente para jogar ali na roda. Nossa, Acontece sim. esse mesmo caso. Vocês escutaram esse barulho? Não. Ei, barulho. Já começou já, hein? Eu acho que Gente, eu moro só, pelo amor de Deus. Não, peraí, eu acho que foi a minha gata. Eu ia falar que no filme O Ouija também acontece a mesma coisa, sobre o demônio saber sobre coisas pessoais de você. Ele pode vir a usar isso contra você, mas é aquele lance, você tem que saber diferenciar se é um caso de um espírito bom, um espírito ruim, pode estar usando essa informação contra você para tentar te enganar. Então, tipo, você tem que meio que dar uma testada. Tem que ser mais inteligente nesses casos. Na hora do medo, a gente não sabe se consegue ser, né? Tão inteligente. Nossa, Mas gente. isso é muito interessante. Ai, é isso. Ó, por falar em religião, eu tava essa semana vendo um podcast que eu esqueci agora o nome, mas eles estavam entrevistando um ex-bruxo satânico. Eu achei muito interessante. Agora ele é voltado para. Agora ele tá na religião cristã, mas ele falava assim que, tipo, quando ele ia fazer algum ataque alguma pessoa, ele sempre dizia que, tipo, 99% das pessoas que estão na igreja, que são pastores, são, tipo, falsos. Só estão ali pelo dinheiro e pela fama da igreja. Então, existe muito, tipo, isso, das pessoas forjarem que estão sendo possuídas para vir esse pastor libertar e, tipo, vir fama para esse pastor dizer que ele é libertador e tal. Então, tipo, a maioria é muito falsa em Sim, relação acontece a isso. demais. Gente, Aham.
a Universal é espetáculo. O culto da Universal geralmente é espetáculo para convencer as pessoas de que essas coisas acontecem lá e depois eles Sim. usam isso para convencer a tirar outras coisas das pessoas. Né? Eu não sei se tem ninguém aqui da Universal. Não. Não. Jamais. As Cara, notícias que a mas gente é tem da muito Igreja bizarro. Universal é triste. É muito bizarro. Universal Eu vi número 1. uma vez que eles estavam cobrando R$ 20 pra fazer uma oração pra uma mulher. Eu digo, Mano, tipo, isso é muito bizarro. Como é que alguém acredita nisso? Tipo, eles só nossa. querem É, dinheiro, 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 e alguém vai lá e dá dinheiro pra eles. É é. inacreditável. Cara, eu soube o poder da Universal, o tamanho que eles têm, tipo, a força, né? Depois do livro lá do Bispo. Cara, depois daquele livro lá dele, vocês viram durante, tipo assim, uma semana saindo notícias de quantas pessoas estavam indo na livraria comprar aquele livro? Tipo, tava fazendo fila pra comprar aquele livro. Eu fiquei assim, mano, igual o filme, quando saiu o filme dele também, não foi? Cara, meu Deus do céu, o que foi aquilo? Eu não Vocês sabia. receberam o ingresso? É o quê? Vocês receberam o ingresso? Gente, é sério, no cinema, no shopping. Eu ia no shopping numa segunda-feira, numa terça-feira, numa quarta-feira, domingo, que o cinema era mais caro, tinha gente na porta oferecendo ingresso para ver. E saía qualquer filme ali da Record, só a história do Edi. Tinha também os filmes lá dos Dez Mandamentos, aquelas coisas assim. Aham. E nunca me ofereceram tanto ingresso como me ofereceram nesse período aí. As salas vazias, mas os ingressos todos vendidos. Cara, que bizarro. Nossa. Aí que eu vi o tamanho, sabe, que eles tinham, de verdade, porque é muita gente. E não É é lá, só é no lotado. Brasil, né? É, Eles é já se grande. espalharam. Eu não sei se é bispo ou é pastor, que ele se chama Edir Macedo, vocês já ouviram falar nele? O dono da Record. Então, é ele mesmo, Ele é o o dono bispo. da Universal, na verdade. É Universal. Aham. Ele tava vendendo a cura do Covid em 2020, vocês viram isso? Mano, eu não sei, acho que eu não vi, não. Cara, como as pessoas acreditam nisso? E o lance é que muita gente inocente compra, né? Eles jogam com a Demais. inocência das pessoas, com as dificuldades que as pessoas têm. Isso é covardia, sabe? Eu fico danado com um negócio dele. São Sim, pessoas assim que mancha a religião cristã. Eu sim, mesmo, cara, sim. hoje, não me considero uma pessoa cristã por causa que existem pessoas assim, sujando a imagem da religião. Eu conheço pessoas que são cristãs, que pregam o amor, o respeito e a igualdade para as pessoas, e outras pessoas que também se dizem cristãs, que pregam preconceito, homofobia, o racismo com outras religiões também de matrizes africanas. Então, tipo, eles ficam muito divididos. Sim, É muito dividido. Então, causa muito incômodo pra mim. Isso é totalmente, horrível. totalmente. Voltei, galera. Vamos lá. Me atualize do que vocês estavam falando, só pra mim não ficar Então, fora do Possessão na contexto. casa do Matheus. é verdade. Rolou uma possessão lá na casa do Matheus. Não, que mesmo não. Acho que foi a minha gata que derrubou ali Ah, não, caixa. essa hora eu tava ouvindo a hora que o Matheus perguntou do barulho. Ah, e por último a gente tava falando que o Bispo de Macedo tava vendendo a cura do Covid. A gente queria saber se você compraria logo essa cura. Não, deixa, eu vou ficar de fora dessa compra. O Gali comprou. O Gali comprou. Imagino. Ai, ai. Gente, eu tava ouvindo mais ou menos um tempinho atrás, vocês comentaram sobre a questão da Igreja Católica não acreditar tanto na possessão, que eu já ouvi Sim, falar foi o sobre Will. isso. Foi isso que O vocês Will, comentaram, o Will né? comentou Ah, não, sobre. então tudo bem. É que se eu não tivesse comentado, eu ia falar sobre. Vocês já comentaram. Foi isso. E deixa eu ver mais o que. A gente falou bem, né? Sim. Falamos bem. Já- Eu não tenho, assim. Oi, pode falar, mãe. Não, eu ia perguntar se já ia fechar. Acho que pode, mas alguém quer acrescentar alguma coisa aí, gente? Não? Eu acho que não, acho que a gente falou bem. Ponto. Uhum. Então tá, então vou fechar aqui. E aí, Will, eu vou dar um tempo pra você divulgar suas redes sociais também, tá? No finalzinho. E aí você pode ir falando pra fazer o seu jabá. Ah, não, mano, É, não precisa. não, é que a gente, já que você tem a página, aí pode divulgar tranquilo, pode ficar à vontade também. Então, gente, foi isso aí o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado aí. A gente espera que vocês tenham se identificado com as nossas ideias, né? Porque é um assunto muito longo. A gente poderia ficar aqui por horas conversando e sabendo as opiniões de todos aqui. Mas é isso. Se você
tem uma visão diferente, se você discordou de alguma coisa, pode deixar nos comentários do YouTube aí, se você tá assistindo pelo YouTube. Agora tem também um vídeo pelo Spotify, né? Que fica ligado lá, que é só você abrir o episódio, já vai estar lá, o episódio com o vídeo. Então dá pra você assistir por lá também. E siga a gente aí nas nossas redes sociais aí, que vocês já sabem. Se você tá chegando hoje, você não vai saber. Mas pode horrorizar em todas elas. POD horrorizar, tá tudo junto. No Twitter, Instagram, TikTok, Google Podcast também. E é isso, beleza? E aí, o Will, vou deixar vocês com. O Will vai falar um pouco das redes sociais dele para vocês conferirem lá. Também sobre filmes, que ele fala sobre vários filmes, né? Não só terror, mas vários filmes. Séries também. Então, pode falar, Will. É uma farofa só, gente. Eu falo de tudo que eu gosto de ver e tá lá. Quem quiser seguir é _Will com 2 L's, _sou_. Tanto no TikTok quanto no Instagram. No Twitter é o Universo, com 2 L's também. Tá? É isso. Beleza, então. Então é isso, gente. Até semana que vem, tá? Até o próximo podcast. Um abração e tchau, tchau. Obrigado por escutarem. Tchau, Tchau, galera. pessoal. Tchau. Tchau.